Imagina você aplicar 250 mil em um investimento e ter depois de alguns meses menos 432.500. Na verdade, ficar devendo R$ 432.500. Sim, isso já aconteceu e foi em 2011. O responsável por essa façanha foi o gestor coreano do fundo GWI e em 2008, na crise do subprime, os fundos de ações dele também viraram pó quando ele apostou em lojas americanas e B2W e agora, recentemente, em 2019, ele quebrou mais uma vez se alavancando nas ações da construtora Gafisa. Tem gente achando que ele é o mesmo coreano que escreveu a série da Netflix Round 6. A alavancagem pode fazer você participar da segunda temporada do Round 6 e precisar jogar aquele joguinho da batatinha frita 1, 2, 3. Bom, você já ouviu falar em alavancagem? Você tem que ter muito cuidado com essa forma de investir e hoje eu vou te falar sobre os principais perigos dessa alternativa, beleza? Acompanha aí. Fala galera, meu nome é Rafael Zattar, da Carteira Z, e a gente precisa conversar sobre um assunto muito importante, mas que muita gente acaba não percebendo quando vai investir em um fundo de investimento, por exemplo, que é a alavancagem. Quando você vai investir em um fundo, além de precisar conhecer a gestão e avaliar por métricas quantitativas e qualitativas, a gente fez um vídeo sobre um resumo do que você deve olhar para investir em um fundo. Eu vou pedir para o Caio colocar em algum lugar aqui dessa tela, beleza? Mas você precisa também ler a lâmina do fundo. Ali tem algumas informações muito importantes. Antes de prosseguir, gente, sabe aquela coisa chata de pedir para curtir e compartilhar o vídeo? Esse aqui especialmente eu quero te pedir isso, porque é um tema que muitas pessoas e até fundos literalmente quebram, tá? Então, quebra essa aí e compartilha. Beleza? Em fundos que se alavancam ou podem se alavancar, geralmente tem um textinho ali escrito assim: as estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Se você já leu, deve ter ficado preocupado. Se você não leu, deveria ter lido. Essa frase é um grande terror para todo mundo, mas precisamos ser diligentes e primeiramente entender em que ativos o fundo investe. Mas tá, o que é alavancagem, tá? É basicamente, gente, utilizar um dinheiro emprestado para investir um dinheiro que não é seu. Você pega ele a juros e investe em uma modalidade mais arriscada para tentar um retorno superior ao que foi tomado, óbvio, né? O grande problema é que nem sempre você consegue êxito nas suas operações, só que dando certo ou dando errado, você precisa devolver esse dinheiro. Então imagina que você pegou a grana a juros e investiu em uma empresa com alto potencial de valorização e ela despencou por qualquer motivo. Olha o tamanho do problema, né? Você precisa ali assumir o prejuízo e ainda pagar um empréstimo. Então a gente tem principalmente 3 formas de se alavancar. A primeira pode ser, por exemplo, fazendo operações de day trade, que são operações de curtíssimo prazo, em que a convicção de que pode haver uma valorização expressiva e rápida em determinado papel. O segundo motivo, através do mercado futuro, onde são negociados ativos compra e venda, né, para uma liquidação em uma data posterior, e aqui podem ser negociados índices, dólares, commodities e todos os com vencimento em uma data posterior. Você pode prever que o dólar, por exemplo, vai chegar ao fim do ano de 2021 agora valendo R$6. Nesse caso, com essa convicção, você compra contratos de dólar no mercado futuro com recursos superiores que são obtidos pela alavancagem. Isso foi só um exemplo, tá? Como disse Warren Buffett, prever a direção da moeda é a forma mais precisa de humilhar um economista ou um investidor, tá? Na verdade, eu não sei se foi ele que disse isso não, mas quando a gente fala o nome dele depois de alguma frase, dá uma credibilidade forte, né? Aliás, você sabe quem disse essa frase? Se você sabe, eu não sei, você coloca aqui embaixo nos comentários, beleza? A terceira forma de se alavancar é a venda descoberta, que é o chamado short selling. Você aluga um ativo no mercado esperando uma desvalorização posterior. Sim, a alavancagem
pode ser utilizada para comprar o volume de uma ação que esteja em tendência de queda. E se você acertar, você pode recomprar esse papel mais barato e devolvê-lo ao locador, e aí você tem lucros nessa operação, beleza? Lembrando que o credor também recebe uma taxa por conta do empréstimo dos seus ativos. Então, essas são algumas formas de se alavancar, mas a essa altura você pode perguntar se já teve problema em algum fundo que já quebrou fazendo isso. Muitas pessoas quebraram se alavancando, mas em fundos é raríssimo. Teve os casos com o gestor do fundo GWI que eu falei no início do vídeo. E um detalhe é que ele era um fundo utilizado somente para investidores de alta renda. O mínimo de aplicação era de 250 mil em 2011. Ele teve perda de 273% com essa estratégia maravilhosa, né? Mas e aí? Os cotistas tiveram que aplicar ainda mais para cobrir o prejuízo, nesse caso do GWI. Na verdade, essa dívida acabou sendo paga pela corretora que trabalhava com a GWI em 2011, que foi a Socopa, e como indenização a GWI acabou pagando dezenas de milhões à própria Socopa depois, beleza? Gente, uma pista para saber se um fundo é alavancado é a rentabilidade dele ser muito discrepante do restante do mercado. Você vê que o Ibovespa rendeu 20% e o fundo 100%, algo assim, entende? Mas você pode me perguntar, então não é aconselhável de jeito nenhum investir em fundo alavancado? Bom, aí vai depender muito do seu perfil e de entender o que tem dentro do fundo. Se você tem um perfil de investidor de longo prazo, aceita oscilações bruscas para buscar um retorno maior, tá? Você pode sim ter um pequeno percentual em patrimônio, do seu patrimônio em fundos alavancados, mas o dever de casa ele sempre deve ser feito. O fundo que eu mencionei, que perdeu tudo, tinha uma concentração perigosa e somente em uma empresa. Mas se eu quiser ter um fundo alavancado, Zata, qual é o percentual indicado? Eu diria que até 5% do patrimônio talvez seja plausível para um investidor arrojado, tá? Se o fundo tem um grau de alavancagem, mas possui uma diversificação grande, ativos que têm receita em dólar, setores e subsetores distintos, a probabilidade de ele perder todo o patrimônio em um evento calamitoso do mercado é muito menor do que um fundo altamente concentrado, aquele fundo com um papel ou poucos papéis, beleza? Bom, eu espero ter ajudado na compreensão do que é alavancagem, as formas de se fazer isso e também sobre o cuidado que você deve ter. Se restou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!